Bíblia diz que Pedro ele começa a olhar para o forte vento, ele começa a olhar para a fúria do mar, e se assustando e se atemorizando, a Bíblia diz que ele começa a submergir, ele começa a afundar. Então neste momento ele clama ao nome de Jesus, ele clama por misericórdia, ele clama por salvação. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo o braço, ele coloca Pedro novamente em pé por sobre a água e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Mas o que eu quero enfatizar aqui nesta noite é o fato de que quando Jesus se apresenta e os discípulos atemorizados achando que é um fantasma, Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus libera uma palavra para que Pedro caminhasse por sobre as águas. E ele, olhando para Pedro, diz: Pedro, vem. E a Bíblia diz que Pedro desce do barco e começa a andar até o encontro de Jesus. E o que eu quero enfatizar aqui para mim e para você nesta noite é o poder da palavra de Jesus, é o poder da autoridade da palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia vai nos dizer que nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor dá vida, a palavra do Senhor traz cura, a palavra do Senhor repreende o mal, a palavra do Senhor dá saúde, a palavra do Senhor prospera, a palavra do Senhor enriquece, a palavra do Senhor dá ousadia, a palavra do Senhor dá intrepidez, a palavra do Senhor dá autoridade àquele que não tem, a palavra do Senhor faz com que aquele que não tem poder tenha poder para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Ou seja, tudo que está acontecendo aqui na vida de Pedro é o poder da palavra de Jesus. No momento em que Pedro olha para um lado e olha para o outro, duvidando, se esquecendo da palavra que Jesus havia liberado a ele, ele vai começar a afundar. A lição que o texto me dá e traz a mim e a você nesta noite é que no momento em que nós nos esquecemos da palavra do Senhor, este é o momento em que começamos a afundar. No momento que nos esquecemos da palavra de Jesus, esse é o momento em que entramos em desespero e começamos a perder, começamos a fracassar, começamos a afundar em meio às crises, em meio a desespero, em meio a aflições. Quando esquecemos da palavra, é o momento em que nós levamos o maior prejuízo das nossas vidas. Mas aquele que se mantém firme, olhando para Jesus, olhando para o alvo, esse é vitorioso, esse é feliz, porque a palavra do Senhor nos dá vitória, nos dá salvação, a palavra do Senhor nos liberta, nos cura e nos prepara para morar um dia com Jesus no céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos observar que no momento em que Pedro ele esquece, ele começa a olhar para um lado e para o outro e esquece de olhar para Jesus, aquele que liberou uma palavra de poder para que ele caminhasse por sobre as águas. É o momento em que ele começa a submergir, mas no momento em que ele clama a Jesus, a Bíblia diz que Jesus estende a mão para Pedro e Pedro começa a emergir novamente, se coloca de pé e caminha juntamente com Jesus. A lição do texto para mim e para você nesta noite é que no momento em que olhamos para um lado e para o outro e deixamos de olhar para Jesus, existe ainda um socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação, e o socorro bem presente é Jesus Cristo. Embora falhamos, embora erramos, quando olhamos para Jesus, Ele está disposto a estender a mão e nos levantar e nos colocar de pé novamente. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus está sempre disposto a nos colocar de pé novamente. E enfatizando aqui o texto, nós observamos que tudo que está acontecendo aqui é por intermédio do poder da palavra que Jesus Cristo liberou para que Pedro andasse por sobre as águas. E ainda assim, o que impera após Pedro começar a submergir, nós vamos observar que o que impera é o poder de Deus para colocar
nações falam de trabalho. Existem várias tipologias e simbologias bíblicas que nós aprendemos acerca das figuras bíblicas. Então nós vamos observar que a lição para nós nesta noite é que se nós quisermos caminhar, andarmos de pé em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma sociedade pagã, em meio a uma sociedade apostada, afastada de Deus, precisamos estar firmes, olhando para o alvo, observando e andando segundo a palavra do Senhor. O Salmo de número 119, versículo 9 vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? E o salmista continua escrevendo e responde: observando-o segundo a sua palavra. E mais o Salmo 119, versículo 105, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho é também a tua palavra. Ou seja, o que nos guia é a palavra, o que nos conduz é a palavra. Não existe outro meio, não existe outra forma de andar na presença de Deus, de viver uma vida santa, uma vida digna, andar e caminhar por sobre as águas, se não for por intermédio da palavra do Senhor Jesus. Não existe outro meio, não existe outra solução. Ainda o Salmo de número 107, versículo 20, a Bíblia diz: enviou-nos a sua palavra e nos livrou daquilo que nos era prejudicial, que nos era mortal. Ou seja, a palavra do Senhor traz vida, a palavra do Senhor traz salvação, a palavra do Senhor traz liberdade, traz libertação. Não existe liberdade fora da palavra do Senhor. Fora da palavra do Senhor não existe liberdade, é coisas fictícias distribuídas e disseminadas pelo homem falho e pecador. Mas aquele que anda segundo a palavra de Deus possui sim uma liberdade. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, e vive uma vida santa, porque Paulo vai escrever à igreja de Corinto dizendo: porque onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. E Jesus enfatiza dizendo que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, ele vai dizer também em João capítulo 14 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o Logos de Deus, Jesus é a palavra de Deus, e sem Jesus não existe outra forma de chegar até o céu. Sem a palavra de Deus não existe forma alguma de chegar até Jesus, de chegar até os céus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o texto continua dizendo que Pedro vai começar a submergir, mas uma coisa que ele havia aprendido, ele aprendeu muito bem, é que no momento da angústia, no momento do sofrimento, no momento em que as coisas não vão ficando boas, uma coisa que ele aprendeu foi aclamar pelo nome de Jesus, e isto segundo a sua palavra. Porque Pedro estava andando por sobre as águas por intermédio de uma ordem que Jesus havia dado. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro começou a andar por sobre as águas. Então, enquanto nós andamos segundo a palavra do Senhor, quanto mais nós o clamamos, Ele se responsabiliza por nos colocar de pé e nos manter firmes e constantes, andando e fazendo a sua obra. Não existe outra forma, não existe outro meio. É somente pelo sangue de Jesus, é somente pela palavra de Deus que o homem consegue andar e permanecer de pé, sem desviar para um lado nem para o outro. É somente observando a palavra que o homem vai ser vitorioso. Louvado seja o nome de Jesus. E Pedro faz isso. Pedro começa a clamar pelo nome de Jesus. E o que eu acho mais interessante é que em Mateus capítulo 7, Jesus vai contar, vai estar terminando o seu sermão, o famoso sermão da montanha, e ele vai falar a respeito de dois alicerces: um homem que vai construir uma casa sobre a areia e um homem que vai construir uma casa sobre a rocha.
É interessante que os dois homens estão sob as mesmas condições de trabalho, estão construindo uma casa. A única diferença aqui é o ambiente em que eles vão instalar o alicerce de suas casas. E nós vamos observar que Jesus vai dizer: aquele que observa as minhas palavras é semelhante ao homem que construiu a sua casa em cima da rocha. Mas aquele que não observa as minhas palavras é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, e vindo a tempestade e batendo contra ela, ela veio à ruína. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é a semelhança daquele que ouve as minhas palavras. Por quê? Porque vindo a tempestade, batendo contra ela, ela permanecerá firme e de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Pedro começou a afundar, mas ele ainda teve uma chance de clamar pelo nome de Jesus. Quem sabe você que me ouve nesta noite, aí atrás desta tela, e está assistindo esta live e ouvindo esta palavra, talvez você começou a afundar, talvez você entrou em falência ministerial e espiritual, mas ainda existe uma solução. É só você clamar ao nome de Jesus e Ele vai te colocar de pé novamente. É só você dar ouvidos à palavra de Deus e Jesus vai te sustentar. Jó vai falar uma palavra e vai estar escrito no livro de Jó dizendo: 7 vezes o justo cairá, mas 7 vezes o Senhor o colocará de pé. O que nós aprendemos aqui é que quando alguém é justo e temente a Deus, ainda que ele caia, ainda que ele peque, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ouvindo o clamor do mesmo, o colocará de pé e o sustentará para a honra e glória do teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que está me ouvindo nesta noite, fique com esta palavra, dê ouvidos à voz de Deus, ouça a palavra de Jesus, coloque a palavra de Deus em prática, para não incorrer, que você venha submergir. Mas caso isso aconteça, existe um Deus no céu que é misericordioso, e basta você clamar ao nome de Jesus e Ele vai te colocar de pé novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta oportunidade eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me feito e passo a direção novamente ao nosso pastor presidente, pastor Hélio.